Bom dia, bom dia! Quinta-feira nós temos a lua em Câncer no céu, que nessa manhã faz uma quadratura com Quirón em Áries. Quadratura é um aspecto mais tensionado, é aquele puxãozinho de orelha da espiritualidade, mas eu quero que a gente trabalhe juntos aqui, esmiuçando os detalhes desse aspecto para entender qual é o puxão de orelha, qual é o direcionamento espiritual que nós estaremos recebendo nesse dia através desse aspecto específico. A lua em Câncer, ela está domiciliada, porque ela rege a egrégora canceriana. E estamos em uma fase cheia. E a fase cheia, ela nos traz esse impulso para o transbordamento emocional. Então, algumas pessoas podem ter sentido no dia de ontem e até hoje, algumas pessoas podem sentir uma vontade de chorar, de desaguar. Sabe quando você está aqui naquele ápice emocional? Tipo, uma situaçãozinha boba, é como se fosse a gota d'água que faltava para aquele copo transbordar, para aquele balde transbordar. E aí você deságua. E o choro é importante porque nos ajuda na limpeza e nos ajuda mesmo nesse transbordamento. É um transbordamento saudável. O choro é muito importante. Já falei aqui para vocês em algum outro vídeo, eu já falei sobre a importância do choro. Não é a única forma de canalizar as nossas emoções, de transbordamento emocional, mas é uma das principais. Então, para quem sentir vontade de chorar, chora mesmo. Não fica segurando, não. Chora mesmo. Se estiver no trabalho, bota sua pausa aí de 5 minutinhos, vai no banheiro, permite que essa água, né, flua através de você, porque depois vem até um alívio. Pelo menos eu sinto isso. Às vezes eu fico ali segurando, segurando, não, tem tanta coisa para fazer, tenho trabalho, tenho que estudar, tenho isso, tenho aquilo, tantas tarefas, a agenda tá cheia, e aí eu vou deixando para depois, para depois, para depois. Mas eu percebo que quando eu choro, aí logo na sequência vem um alívio de tipo, sabe, desabafei. E até a palavra desabafo, eu amo a língua portuguesa. Porque desabafar é tirar do abafamento. Pensa numa casa que está fechada há muito tempo. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu, quando viajava assim por semanas, até meses, deixava a casa fechada, quando chegava, que entrava na casa, era aquele bafo quente que vinha, porque a casa estava abafada. Aí você abre a porta, abre as janelas e desabafa. Ave Maria, que casa abafada. A gente começa a abrir as portas, abrir as janelas, não é isso? Para circular o ar. Então, quando a gente desabafa, seja falando, seja desaguando, é esse momento em que o ar entra. E a lua cheia nessa semana, ela foi no signo de Gêmeos. E a egrégora geminiana, ela está relacionada ao elemento ar e à racionalidade. Então, o desabafar, o desaguar, vem também desse mesmo ponto, da gente permitir que o ar circule, né? Que a casa fique mais arejada, que as nossas emoções fiquem mais arejadas. E o elemento ar, na magia, na astrologia, no mundo místico, holístico, se conecta à comunicação, à racionalidade. E essa lua cheia, ela nos convoca justamente a isso, a racionalizar as nossas emoções, começar a se atentar aos fatos, começar a trazer um tantinho mais de frieza para, como é que eu posso dizer? Gêmeos é um signo regido por Mercúrio, e Mercúrio separa o joio do trigo, porque ele também rege o signo de Virgem. Então, Gêmeos tem sim similaridades, né, pontos de semelhança com a egrégora virginiana. E é o momento em que, quando a gente racionaliza as nossas emoções, lua cheia em Gêmeos, e hoje com a lua cheia em Câncer, a gente tem a oportunidade de olhar com um distanciamento, um olhar mais racional para as nossas emoções, para as nossas águas internas. E nessa quadratura com Quirón em Áries, entendendo que Quirón
é um asteroide que fala dos nossos processos de cura, dos nossos gatilhos, das nossas dores e feridas dessa encarnação ou de outras encarnações, mas está muito relacionado ao passado. A espiritualidade te convoca a olhar para essas feridas com esse distanciamento, racionalizando, para que você consiga identificar onde eu já avancei, onde ainda existem pontos de fragilidade, de vulnerabilidade que precisam ser cuidados, que precisa de um tantinho mais da minha energia, da minha atenção, do meu zelo. Quem sabe iniciar um processo terapêutico até mesmo, caso eu não esteja conseguindo manejar sozinha, sozinho. Então é esse chamado para que você olhe para trás, não para lamber as suas feridas, mas para tomar uma atitude diante delas. Estamos em uma temporada sagitariana, gente. Sagitário é um signo de elemento fogo, e o fogo é ação, o fogo é movimento. Olha o glifo de Sagitário. Sagitário olha para frente, olha para cima, porque quer que a gente cresça, que a gente evolua. E você não vai crescer, evoluir, seguir em frente se você está olhando para trás. É importante ter o passado como referência. É uma referência. É uma bagagem. Mas o seu destino é o norte, é para frente. Então tem esse chamado. Se você está em um momento em que te aconteceu alguma situação desafiadora, ou você passou por algum relacionamento afetivo até mesmo, porque Câncer é um signo de elemento água, então está muito relacionado aos afetos também, né? Se alguma situação, algum relacionamento, seja ele afetivo sexual, seja um relacionamento familiar, seja um relacionamento de amizade com um amigo específico, ou até uma parceria, uma sociedade, uma situação com colegas de trabalho que te magoou, tá na hora de você lançar luz em cima disso, trabalhar essa questão. Não permitir que isso seja uma âncora nos seus pés. Às vezes a gente escuta certas coisas que nos magoam profundamente. Mas se a gente se permite estar preso naquilo que foi dito sobre nós, a gente não segue em frente. Eu já relatei aqui para vocês em algumas situações que eu passei por muitas violências quando eu era criança, de ordem física e psicológica. Então eu escutei muitas coisas da minha mãe, assim, de forma sistemática mesmo, que eu nunca ia ter ninguém, que eu era feia, que ninguém nunca ia me querer. E eu acabei sendo uma criança, obviamente. Eu não escutei isso uma, duas vezes. Eu escutava isso praticamente todos os dias. Foi como uma lavagem cerebral. E eu cresci acreditando naquilo. E teve uma situação na adolescência, assim, a partir dos 12 aninhos, eu já comecei a chamar muita atenção na rua. Muitos olhares, né? Assim, as pessoas me paravam para elogiar e tal. Teve uma situação até que eu tinha uns 12 anos mesmo. Eu estava passando com a minha avó e eu estava uns 2 passos à frente da minha avó. Tava eu, minha avó e minha prima. A gente estava indo no mercado. E aí um senhorzinho que estava sentado na rua, assim, na frente de uma lojinha, falou assim: Nossa, que menina bonita. E eu nem escutei. Aí minha avó bateu assim no meu ombro: Você ouviu o que ele falou aqui? Falou: Nossa, que menina bonita. E assim, mas eu não acreditava quando as pessoas me elogiavam. Teve uma situação específica, aí eu já tinha uns 14 anos de idade, acho que 15, 14, não lembro exatamente, mas foi nessa faixa, entre 14 e 16 anos, que tinha um grupinho conversando, um casal de amigos, uma amiga, um namorado, uma outra amiga e um outro rapaz. E eu vim chegando assim, eu vim lá do início da rua, eles estavam no final da rua conversando. Aí eu vim chegando. Quando eu fui me aproximando, eu percebi que a conversa era sobre mim. E aí um deles estava falando, nossa, Larissa, por exemplo, ela é muito linda. E eu não acreditei. Assim, gente, para mim, eles estavam
tirando onda com a minha cara, tipo, zombando, sabe? Meio que falando com sarcasmo, com ironia. Eu fiquei com tanta raiva que eu falei assim: vocês só estão falando isso porque eu acabei de chegar. Com certeza, quando eu estava mais distante, quando eu não estava aqui, vocês estavam falando o contrário. Aí virei as costas e saí, com muita raiva mesmo. E levei anos para perceber que eles estavam falando sério, que eles estavam só me elogiando. Mas para mim, por conta da lavagem cerebral que eu passei na infância e até os 11, 12 anos de idade, que foi o período em que eu morei com minha mãe, eu realmente não acreditava quando as pessoas me elogiavam. Eu não acreditava, eu não entendia por que as pessoas me olhavam na rua. Depois foi que eu vim entender que eram olhares de admiração, eram olhares de desejo. E aqui já tem uma outra problemática social, não é? Relacionada à pedofilia, né? Homens mais velhos com olhares de desejo para uma criança, uma pré-adolescente de 12, 13 anos de idade. Mas essa minha relação com a autoestima, até hoje ainda existem resquícios. Até hoje, com 32 anos de idade, ainda existem resquícios por conta dessa lavagem cerebral que eu passei lá na infância. Então a gente precisa ter atenção para que determinadas coisas que a gente ouviu, seja na infância, na adolescência, seja até ontem, que você escutou aí de um amigo, do seu cônjuge, enfim, de um familiar, para não permitir que sejam âncoras, para não permitir que se torne verdade, que a manipulação do outro em cima da gente, e câncer é uma egrégora que fala muito de manipulação, tá? Câncer é um dos signos mais manipuladores do zodíaco. Câncer, escorpião, são egrégoras muito manipuladoras. E câncer manipula pelas emoções. Então tem esse chamado aqui para racionalizar as emoções nessa semana específica de lua cheia em Gêmeos, por isso também, para que você comece a identificar se você está sendo manipulada por alguém, se existe algum tipo de enlaçamento de manipulação emocional, ou até mesmo se não é você a tentar manipular o outro, porque afinal de contas nós não somos alecrins dourados, não é mesmo, gente? Temos as nossas toxicidades também, e é importante estarmos atentas a isso. Então, começar a se observar em todos os sentidos. Como que você tem sido afetada e como você tem afetado o outro. Para que dentro do possível a gente vá trabalhando nessa jornada evolutiva, nesse salto evolutivo, que a temporada sagitariana tanto nos convoca a dar, né? É sempre uma temporada, esse período específico aqui, entre final de novembro, final de dezembro, em que a espiritualidade nos convoca a dar um salto evolutivo. E que nos impulsiona também, abrindo os caminhos. Ideias podem surgir para você, né? Mas primeiro tem essa cura interna. Primeiro tem essa necessidade de olhar para dentro. Primeiro você precisa deixar o passado no passado. Ou trabalhar as questões do passado que ainda estão te impedindo de cocriar um futuro que seja alinhado com a sua essência. Então, se existem aí limitações internas, limitações emocionais que você já está identificando, vá buscar uma terapia o quanto antes. Agir em cima disso. Não é ficar lambendo as feridas que vai te ajudar. É você estar disposto a trabalhar em cima desses gatilhos, a iniciar um processo de cura com essas feridas, que também não vai ser do dia para a noite. Quem faz terapia aí sabe que é um processo, é processual. Leva-se meses, anos, a maioria das vezes, anos. Freud acompanhava seus pacientes, gente, por anos, anos. Porque é processual. Então não vai ser do dia para a noite. Mas também se você fica adiando o início desse processo, aí realmente encarnações vão se passar e você vai estar ainda no limbo, patinando em cima dessa ferida. E é isso também que esse aspecto nos chama a atenção, que a espiritualidade te puxa
te dar um puxãozinho de orelha. Ei, tem algumas questões aqui que você já vem há encarnações trabalhando. Vambora adiantar isso daqui? Bora, bota a mão na massa, vai fazer uma terapia, vai procurar seu autoconhecimento, para que a gente possa cocriar um futuro diferente. Senão você fica num ciclo repetitivo, em padrões repetitivos, padrões emocionais repetitivos. Vocês não têm noção, gente, da quantidade de mapa natal que eu leio, que as pessoas, até eu mesma também, tem essas questões no meu mapa natal, que já vem há 2, 3 encarnações trabalhando em cima da mesma questão, a mesma questão, a mesma questão. Por exemplo, eu, Larissa, tenho a Vênus retrógrada. Ou seja, eu venho há mais de 2 encarnações trabalhando no amor próprio, me doando muito mais para o outro do que para mim, desequilibrando as relações, porque acaba sendo uma relação, muitas vezes, unilateral. Então, preciso equilibrar, é um dos meus propósitos aqui na Terra. O equilíbrio entre o dar e o receber. Aprender a receber. Aprender a receber. Aprender sobre amor próprio. Então, é buscar o seu autoconhecimento. Se você nunca fez uma leitura de mapa natal, gente, o quanto antes também, se prepara, faz esse investimento. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E te traz muito impulso de ação. Assim, perceptível as minhas consulentes que passam por leitura de mapa natal comigo, a gana que elas ficam depois. Eu me refiro no feminino porque a maioria das consulentes são mulheres. 95% das minhas consulentes são mulheres. Inclusive você aí que está me escutando, pelo amor de Deus, né, vá buscar também o seu autoconhecimento. Nós mulheres estamos, sabe, botando a mão na massa, procurando, vamos se melhorar e tal. E os homens estão aí na vida, achando que já são perfeitos. Ei, vambora se melhorar também, queridos. Vambora. Então, voltando para o que eu estava falando, é perceptível a gana que elas ficam, sabe? De não, pera, eu quero movimentar tudo isso que você trouxe de potencialidade no meu mapa. Eu não quero mais repetir esse erro do passado. Eu quero realmente avançar nesse ponto aqui, nesse propósito aqui, que está no meu mapa, sabe? Porque traz essa gana mesmo. Quando a gente faz uma leitura de mapa natal, a gente está tendo acesso à nossa frequência de programação reencarnatória e todas as nossas potencialidades. A gente ganha uma clareza do que eu vim fazer aqui no setor afetivo, o que é que eu vim lapidar, no setor pessoal, no setor familiar, no setor financeiro profissional. O que é que eu preciso aprender? Onde foi que eu escorreguei em outras encarnações e que precisa ser melhorado? E aí a gente vai, ó. Depois de receber as informações, gente, não tem como ignorar. É por isso que vem essa gana. Porque se você recebe uma carga energética dessa, uma carga de informação dessa, sobre a sua trajetória em outras encarnações e sobre a sua trajetória nessa encarnação especificamente, o que você veio fazer aqui, não tem como ignorar mais. As informações estão ali. Agora é agir em cima disso. E se você tiver interesse em agendar a sua leitura de mapa natal comigo, a agenda de fevereiro já está aberta, tá? Graças a Deus, as vagas são preenchidas rapidamente. Eu não abro tantas vagas assim, porque é um trabalho extenso, profundo. Cada leitura dura em média 1h40. Além disso, você recebe 2 relatos kármicos, 2 áudios com relatos kármicos de vidas passadas suas, de 2 vidas passadas suas. É uma leitura muito, muito, muito profunda mesmo, gente. É um trabalho que eu me orgulho demais de fazer e que eu sempre fico muito emocionada também e aprendo demais. Cada vez que eu leio um mapa,
e eu vou percebendo as potências, né, que vocês têm, e vou percebendo também os pontos de fragilidade, onde é que precisa ser melhorado, onde é que estão os maiores desvios reencarnatórios. Isso me traz tanta força para colocar em ação os meus próprios propósitos. Porque a gente toma a dimensão de, nossa, cara, nossa, quanto tempo que a gente perde, né, com determinados desvios reencarnatórios. Quanto tempo que a gente perde? Quantas encarnações estão sendo, entre aspas, mas muito entre aspas mesmo, desperdiçadas porque não estamos aproveitando toda a nossa potência, toda a nossa luminosidade, toda a abundância que está disponível. Eu realmente amo o meu trabalho. Bom, mas voltando aqui para a mensagem de hoje, temos um outro aspecto que acontece e que acontece à noite. Essa lua em Câncer conversa positivamente com Urano em Touro. E aqui já traz um tantinho mais de estabilidade emocional. Então, se a gente vinha em oscilações emocionais nessa semana, afinal, uma lua cheia que nos convoca ao transbordamento emocional e uma lua cheia em Gêmeos, que é um signo mutável, realmente poderia ser uma semana de oscilações emocionais. Então, muitos de vocês podem ter passado aí, desde o domingo até aqui, por oscilações emocionais. Mas na noite de hoje, na noite dessa quinta-feira, tende a estabilidade, porque Touro é um signo fixo e que traz essa estabilidade. E tem um outro ponto que eles estão me chamando a atenção aqui. Urano é um planeta que rege as tecnologias e que está muito relacionado também a atualizações, porque tecnologia está o tempo inteiro atualizando, né? Todo ano tem um iPhone novo, todo ano tem um notebook top de linha, todo ano tem, né, uma nova tecnologia que surge aí, porque a tecnologia avança com rapidez e facilidade. É próprio da tecnologia, né? Está o tempo inteiro se atualizando. Então, nós temos esse chamado também. E essa abertura para uma atualização emocional. Então, eu sugiro, e esse aspecto, como ele acontece à noite, eu sugiro que antes de dormir, você faça uma oração às suas falanges espirituais, permitindo que as atualizações que estiverem disponíveis para você neste momento, as atualizações emocionais que estiverem disponíveis para você nesse momento, que sejam feitas em seu campo energético, que sejam realizadas em seu corpo emocional, né? Se disponibilizando, se disponibilize, né? Abra o seu campo, permita que as atualizações aconteçam. Certo, meus amores? Desejo uma linda quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.